Lucas Paquetá muito provavelmente pode estar fora da Copa do Mundo. Em menos de 5 minutos eu vou trazer todas as evidências para você entender do porquê dessa opinião. Você vai ver que a gente vai tentar entender essa convocação dos meio-campistas, a gente vai destrinchar todos os meio-campistas prováveis e não prováveis de irem para a Copa do Mundo, e aí a gente vai usar a cabeça do Carlo Ancelotti, as últimas convocações, para entender quais as possibilidades reais do Paquetá estar ou não na Copa do Mundo. E eu já dou aqui um spoiler sobre minha opinião. Infelizmente, eu acho que o Paquetá não vai estar na Copa do Mundo por todas as ações que o Carlo Ancelotti tomou nessas últimas convocações. A gente vai entender aqui como tá posição por posição. Recentemente eu já convido para assistir alguns vídeos meus sobre Copa do Mundo. A gente fez um vídeo sobre como tá a situação do Neymar na Copa do Mundo, então todo dia a gente tem vídeo muito rápido, beleza? Falando sobre o Lucas Paquetá, é uma situação bem delicada a situação dele. Lembrando, ele vem de um contexto no qual ele não estava sendo convocado tanto pelo Diniz quanto pelo Dorival, porque ele estava todo naquele imbróglio sobre a questão das apostas, se ia perder a carreira, se não ia. Acabou que no final ele foi absolvido, decidiu abrir mão de jogar na Premier League. Ele era um jogador titular importantíssimo do West Ham, que é um time ali de terceira prateleira da Premier League, mas tá sempre na primeira divisão, vez ou outra morde uma competição internacional, enfim. Resolveu abrir mão dessa situação, dessa possibilidade, voltou pro time do Flamengo. O Flamengo desembolsou ali 42 milhões de euros. Agora, na minha concepção, o Paquetá tá finalmente conseguindo se firmar no time titular, entendendo a dinâmica do futebol brasileiro, sendo um jogador importante pro time do Flamengo e sendo o que se espera quando o Flamengo paga 42 milhões de euros num jogador. Mas existem alguns elementos que a gente precisa entender do porquê que o Lucas Paquetá ele não tá na Copa do Mundo. Só um adendo aqui, todo dia a gente lança vídeo sobre como tá os jogadores nesse período pré-Copa do Mundo e eu tô no objetivo de chegar em 1000 inscritos, beleza? Então, se você gosta desse conteúdo, te convido a se inscrever. Voltando à análise, o Lucas Paquetá, desde que ele voltou pro Flamengo, ele tem estado na luta para se firmar ali no meio campo. Leonardo Jardim eventualmente coloca ele titular, eventualmente coloca ele de reserva. Agora, na minha concepção, finalmente ele tem sido um titular absoluto, tem se encontrado, fez um golaço contra o Santos, tem participado bem dos jogos da Libertadores no time do Flamengo, enfim, tem feito parte da rotação, mas tem sido muito mais titular do que reserva. Vamos entender aqui a situação para vocês entenderem a justificativa do porquê o Lucas Paquetá pode estar fora dos 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo. Primeira posição que a gente tem que falar, obviamente, é o Casemiro. Casemiro é o titular absoluto, não foi convocado, não participou do ciclo com o Dorival nem Fernando Diniz, mas tem a plena confiança do Carlo Ancelotti e tem jogado em altíssimo nível no Manchester United, já falou que não vai renovar, provavelmente a partir da Copa do Mundo vai ter seu declínio natural da carreira, boatos que ele pode ir para os Estados Unidos, enfim. O fato é que Casemiro tem jogado muito bem, tem sido um dos líderes do Manchester United e é o titular da seleção brasileira e um dos capitães, então obviamente vaga certa na Copa do Mundo. Um adendo, são 5 vagas, serão 5 vagas apenas pro meio campo, 9 defensores e 9 atacantes, tirando os 3 goleiros, né? Então, tudo isso compõe os 26 jogadores que vão para a Copa do Mundo. O Carlo Ancelotti já deu essas pistas e a gente já consegue cravar que serão 9 defensores e 5 meio-campistas. Então, desses 5 meio-campistas, um é Carlos Casemiro, então tá convocado, vai ser titular e junto dele, se não acontecer nenhuma eventualidade, o companheiro de meio-campo dele é Bruno Guimarães. Bruno Guimarães finalmente encontrou o melhor futebol dele na seleção brasileira. Eu me estressava muito com o Bruno Guimarães nesse ciclo que ele tinha com o Tite, ele não conseguia se firmar no time titular. Naquele jogo contra Camarões, que o Brasil jogou na última Copa do Mundo, o terceiro jogo, que foram as reservas, o Bruno Guimarães me estressou demais, muito mole, pé mole, não conseguia fazer nenhuma sustentação no embate com os jogadores, enfim, nem parecia o Bruno Guimarães que a gente estava acostumado, né, no Atlético Paranaense, no Lyon e agora no Newcastle. Os 2 jogadores já estão confirmados, Casemiro e Bruno Guimarães. O terceiro elemento, e aí muita gente vai criticar, muita gente vai achar contraditório, mas o Fabinho, que joga na Liga Árabe, ele também, aparentemente, já tem sua convocação como certa. É o substituto ali natural do Casemiro. A seleção brasileira, ela carece muito de primeiros volantes, temos poucos no futebol brasileiro. Por exemplo, no Flamengo tem o Pulgar, no Cruzeiro, no próprio Palmeiras, são os 2 melhores times do futebol brasileiro. Era o Aníbal Moreno, enfim, Emi Martinez, e agora é o Marlon Freitas, que também tem mais perfil de segundo do que de primeiro. No futebol brasileiro tem essa carência, o Lucas Silva também, que é o do Cruzeiro, não tem a menor possibilidade dele ser convocado, enfim. O cenário para primeiro volante está bem complicado e por isso o Fabinho justifica a terceira vaga garantida para a Copa do Mundo. A quarta vaga vai ficar, na minha opinião, por um cara que cortou a fila de uma maneira muito inesperada, mas o campo fala e é inegável que Danilo, do Botafogo, é a quarta possibilidade, é a quarta vaga garantida ali no meio campo da Copa do Mundo. E aí que eu venho a justificativa do Paquetá estar com a vaga extremamente ameaçada para a Copa do Mundo. Lucas Paquetá está concorrendo com o Andrei, do Chelsea. O Andrei, ele agora sim, ele tem sido titular do Chelsea. Quem assiste os jogos da Premier League do Chelsea sabe que o Andrei
Recentemente ele era apenas um reserva do time do Chelsea, e detalhe, quando ele era apenas um reserva, ele estava em todas as convocações que o Carlo Ancelotti fez. Carlo Ancelotti adora esse jogador, eu ainda não entendi por que ele gosta tanto. Reconheço que quando ele estava jogando no Strasbourg, que era o time, né, ele foi emprestado para esse time da França, que faz parte ali da rede multiclubes do Chelsea. Quando ele estava na Liga Francesa, ele jogou demais, foi um dos protagonistas, meteu muito gol, participou bastante, era o líder do time ali, mas desde que ele foi pro Chelsea, nunca fez grande coisa. Não é que ele é um mau jogador, não é que ele tem jogado mal, ele só nunca fez grandes coisas para ter essa vaga tão certa nas últimas convocações do Carlo Ancelotti. E além disso, recentemente o Chelsea afastou o Enzo Fernandes, e aí o Andrei começou a ganhar mais minutagem, tirou ali o Reece James jogando de volante para jogar de lateral, enfim. Não vejo o porquê do Andrei ter essa vaga tão cativa na seleção brasileira, mas na minha opinião, e isso é infelizmente, na minha opinião, com a cabeça do Ancelotti, o Andrei Santos está na frente do Lucas Paquetá. O Lucas Paquetá não foi nem convocado na última convocatória, na minha opinião, de forma extremamente burra do Carlo Ancelotti, porque o Bruno Guimarães, que estava lesionado, não participou, e era a chance ideal pro Ancelotti testar o meio-campo ali com o Casemiro e Lucas Paquetá, pensando numa variação para a Copa do Mundo. O Paquetá tem uma chegada muito melhor no ataque do que o Bruno Guimarães. Eu acho atualmente o Bruno Guimarães muito mais jogador, mas o melhor Lucas Paquetá e o melhor Bruno Guimarães, o melhor Lucas Paquetá é muito melhor do que o Bruno Guimarães. O Lucas Paquetá já tem uma Copa do Mundo nas costas, já foi titular em uma Copa do Mundo. Eu não vejo, sinceramente, o porquê da gente tá tendo essa discussão. Não tem a menor possibilidade. A questão do Danilo, o campo fala, ele é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, tá jogando demais, jogou demais contra a França, contra a Croácia, enfim, tá convocado. E aí, o debate gira em torno de Lucas Paquetá e Andrei Santos. Andrei Santos, eu não consigo elencar uma grande situação que ele tenha feito, seja nesse ciclo pré-Copa do Mundo, seja nessas últimas atuações que ele tem tido pelo Chelsea. Enfim, tudo contraditório, não faz o menor sentido. E o Lucas Paquetá, além de tudo isso, né, tem conseguido encontrar a boa forma dele no time do Flamengo. Era protagonista do West Ham, eu sei que é um time bem mais inferior do que o Chelsea, mas era protagonista, é de protagonista que a seleção precisa. Lucas Paquetá já jogou Copa do Mundo, e aí essa última vaga vai ficar, tristemente, na minha opinião, vai ficar entre os dois. O Paquetá, ele oferece muito mais possibilidades, ele pode jogar ali como terceiro homem de meio campo, ele joga como segundo. Na minha concepção, entre Bruno Guimarães, que é o segundo volante, e entre Andrei Santos, que também pegaria essa vaga de segundo volante, entre os dois, ele ainda é quem tem mais qualidade no passe e mais qualidade ofensiva. Se porventura o Brasil estiver pressionando muito, estiver muito em cima do time adversário, o Paquetá vai oferecer muito mais variações, muito mais possibilidades, muito mais ideias geniais do que os outros jogadores. O Paquetá, inclusive, participou daquele golaço do Neymar contra a Croácia. Enfim, não vai fazer o menor sentido, vamos esperar a convocação, vai ser já no mês que vem, no fim do mês que vem. Do fundo do meu coração, eu espero que o Lucas Paquetá esteja como esse quinto elemento convocado para a Copa do Mundo. O Andrei Santos, sinceramente, não agrega em nada, ele não vai entrar em nenhum jogo, ele não oferece nenhum tipo de variação. Eu vou ficar maluco, assim, eu não sei vocês, mas eu levo a Copa do Mundo muito a sério, eu levo a seleção brasileira muito a sério. Eu sei que tem pessoas que não curtem seleção brasileira, mas eu gosto de encarar, eu gosto de acompanhar todo o ciclo, divido minha vida, minha concepção de futebol de 4 em 4 anos, a partir das Copas do Mundo. Enfim, quero escutar a sua opinião, o que você acha sobre o tema. Lucas Paquetá realmente está na frente do Andrei Santos, ou então quem tem que ficar de fora é o Danilo? Deixa sua opinião, vamos debater, e caso goste do modelo do vídeo, deixa o like, porque todo dia tem vídeo sobre futebol brasileiro, futebol internacional, como estão os jogadores brasileiros nesse período pré-Copa do Mundo, enfim. Caso tenha gostado, deixa o like, tamo junto, valeu!